Amados, culto de cura e libertação. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho, mais uma vez, sobre libertação. É um assunto que, se nós ficássemos um ano inteiro, né, pastor? Um ano inteiro nós teríamos assuntos para falar sobre libertação. Semana passada foi falado sobre libertação. O povo escravo no Egito, né, foi liberto e passou a ter uma nova identidade, não mais escravos, mas de livres. E nós vamos, nessa noite, trocar mais um pouquinho de ideias sobre isso. O tema da mensagem é: Jesus veio libertar os cativos. Amém? Glória a Deus por isso, né? Queridos, algo acontece no mundo espiritual que se manifesta no físico. Né? Nesse momento existe batalha espiritual acontecendo. Nas regiões celestes, no mundo espiritual, tem batalha espiritual acontecendo. Talvez para roubar o seu pensamento, talvez para te distrair com alguma coisa, talvez para te dar um sono nesse momento, que a gente diz que é um sono espiritual, talvez para trazer ruídos à sua mente, né? Por quê? Porque existe uma batalha, porque o inimigo não quer que a verdade seja revelada a nós. O inimigo não quer que a gente se aposse da verdade, da palavra de Deus. Então, ele tenta de todas as maneiras. E ele tenta nas nossas vidas dioturnamente roubar a nossa paz, roubar tantas outras coisas. Então, nós vamos orar agora. Eu quero que você ore pela sua mente agora. Amém? Você pode repetir essa oração comigo? Senhor Deus, eu entrego a minha mente ao senhorio de Jesus nessa noite. Eu me sujeito a Deus. Eu resisto ao diabo e eu ordeno que ele se afaste em nome de Jesus. Eu quero declarar que Jesus Cristo veio em carne para desfazer todas as obras do diabo na minha vida e na vida dos meus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou te convidar então para abrir o texto lá de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo, né? Ore para que Deus continue falando ao teu coração. Sei que Ele já falou, que Ele continue falando. Tem no celular, na Bíblia, né? Onde for, Mateus 17. Esse texto aqui, ele trata exatamente da cura de um menino. A gente diz, mas como assim? Meninos têm aprisionamento espiritual? Sim. Adolescente, criança, jovem, adulto, idoso. Né? O inimigo não escolhe idade para nos aprisionar. Então vamos lá. Mateus 17. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta casta só se sai pelo jejum e oração. Amém? Então, nós vemos um texto aqui, que é aquele texto tipo intrigante, né? Porque diz que o menino tinha ataques, ele caía ora no fogo, ora na água. E esse pai, então, um pai aflito, né? Nós que somos pais, sabemos muito bem que quando um filho nosso está mal, é muito difícil nós ficarmos 100% bem.
porque é o nosso filho, é alguém que saiu do nosso, né, da nossa união com uma pessoa, saiu de nós, é a nossa geração, é a nossa descendência. Às vezes dói mais na gente, né, quando um filho está passando por algum problema do que quando nós mesmos, não é assim? Nós mesmos a gente dá um jeito, dá conta, né? Agora, quando é um filho, e quando é um filho menino ainda, né, que pode ser 9, 12, 14, 20, 30, né, não sei, é um pai aflito, é um pai em desespero aqui, é um pai que precisava de um milagre. Essa noite já foi falado sobre milagre, você precisa de milagre na vida financeira, o que você precisa. E aqui era um pai aflito, e ele ouviu de Jesus, e a Bíblia diz então que ele chegou até Jesus. Primeiro passo, chegar-se a Jesus. Você conhece gente que precisa de um milagre, mas que pede para você orar por ela? Ah, quando você for na igreja, ora por mim. Já viu gente assim? Ah, põe meu nome na lista de oração. Ah, você tem um grupo de oração? Pede para eles orarem por mim. Mas essa pessoa às vezes não chega-se até Jesus. Ela não vence a passividade da mente dela, às vezes ela não vence a preguiça. Amados, quando nós precisamos de um milagre, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que bater na porta, nós temos que fazer muitas coisas mostrando que o que a gente quer. A gente quer um milagre, a gente tem que sair da zona de conforto, da passividade. E a luta? Eu brinco, sangue nos olhos, né? Aquela coisa, eu vou lutar pelo meu filho, custe o que custar. Nem que eu tenha que passar dia e noite jejuando, nem que eu tenha que ir lá né, onde o meu filho estiver, eu vou buscar o meu filho, a minha filha. Eu vou lutar pelo meu filho, pela minha filha. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha descendência. Eu vou lutar por um pai, por uma mãe que está preso nos vícios. Família, gente. Se a gente não consegue lutar pela família, por quem a gente vai lutar? Concordam? E às vezes a gente está tentando alcançar outras pessoas e os nossos estão perecendo. Esse pai, então, chegou-se a Jesus. E chegando-se a Jesus, ele já tinha aqui, a gente viu no decorrer do texto, que ele já tinha ido até os discípulos. Mas o texto diz que os discípulos não puderam ajudar. E a gente leu por que eles não puderam ajudar, né? E esse pai, então, gente, ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele teve humildade. Eu preciso de Jesus, eu vou até Ele, eu clamo, eu me ajoelho, eu rasgo toda a capa de imagem, eu quebro com a minha imagem. Ai, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu sou um pai procurando ajuda para o meu filho. Ai, se você for lá na frente, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você tem fé suficiente para chegar até Jesus e clamar por Ele. Esse pai então ajoelhou-se, um homem, se ajoelhou, e eu imagino que em lágrimas, a Bíblia não fala, mas eu imagino que em lágrimas, pedindo: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Você já orou assim por um filho? Eu já. Quantas vezes? Quantas lágrimas derramadas? Senhor, tem misericórdia, faz algo, meu filho precisa de uma libertação, minha filha precisa de uma libertação. E ele clamou. E Jesus, como sempre, amados, Jesus nunca resiste a um coração humilde e quebrantado. Jesus não resiste a um clamor de um pai, de uma mãe. Eu digo que Jesus tem um quezinho assim especial com as mães, né? Porque uma mãe que chora, que ora, tanto que a gente tem o grupo de Déboras. Quem já ouviu falar no grupo de Déboras? Amém. São mães que oram por seus filhos. São mães do mundo inteiro, de todas as igrejas, que oram por seus filhos. Se você quiser participar de um, depois você nos fala que a gente indica para você. Toda semana elas se encontram online e estão orando por seus filhos. São mães que não ficam paradas esperando o seu filho indo para o inferno. São mães que não ficam na zona de conforto esperando que o milagre aconteça sem ela clamar, sem ela pedir, sem nada. Pode? Pode. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? Mas nós precisamos clamar, porque nós precisamos mostrar o que nós queremos, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Esse pai, nesse momento, estava se posicionando. Parece que é só um se ajoelhar,
Parece que é só se achegar a Jesus, mas no mundo espiritual, ele estava batalhando pelo seu filho. Você vir num culto de cura e libertação toda quinta-feira, é um jeito de você se posicionar espiritualmente. Você está dizendo, eu não aceito essa situação na minha vida, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu vou buscar o que eu preciso. Então, era no mundo físico alguma coisa acontecendo que parecia ser só um homem preocupado, clamando. Mas no mundo espiritual coisas estavam acontecendo. E o dono, né, da libertação, o dono da vida estava ali. Jesus Cristo, que veio para libertar, estava ali. Então a Bíblia fala que Jesus ordenou o quê? Que o espírito imundo saísse dele, que o demônio saísse desse menino. Então, não era só uma doença, esse menino estava aprisionado por Satanás. Gente, como que acontece esse aprisionamento? Como que uma pessoa pode ficar assim tão aprisionada por Satanás? Porque, veja, esse mundo espiritual, ele precisa de coisas no mundo físico para se manifestar. O mundo maligno precisa de coisas no mundo físico para se manifestar. Ele precisa, por exemplo, de um coração magoado. Queridos, já trabalhei com libertação, que era muito difícil a libertação dessa pessoa, e quando nós chegamos lá no final, sabe o que precisava? Perdão. Por falta de perdão, essa pessoa estava aprisionada por demônios. O mundo espiritual precisa de alguém que faça uma oferenda para alguma entidade. O mundo espiritual precisa de alguém que faça um pacto com alguma entidade. O mundo espiritual precisa de alguém que trabalhe com ocultismo, que vá numa vidente, que faça alguma oferenda, que trabalhe com essas coisas. O mundo espiritual precisa de uma incredulidade. O mundo espiritual precisa de um coração cheio de lascívia, cheio de rancor. O mundo espiritual precisa de uma passividade de mente. Queridos, uma das coisas que o inimigo mais faz a festa é a passividade da mente. Sabe aquele dia que você acorda meio mal? Acontece com vocês ou é só comigo de vez em quando? Tipo assim, alguma coisa estranha. Ixi, hoje está meio assim, meio murcho, né? Você pode só continuar o dia. Você não ora, e você não faz nada, e você vai seguindo. E de repente acontece uma coisa que te perturba mais ainda, e daqui a pouco outras coisas vão te perturbando, e você não percebe que a tua mente está sendo invadida por pensamentos autodestrutivos, pensamentos de desvalorização, pensamentos de desesperança, de incredulidade. É uma mente passiva. Muitas vezes, quando trabalhamos com libertação, e no caso de possessão, nós encontramos mentes passivas, que aceitam as sugestões do inimigo. Ideação suicida. O que é, muitas vezes, se não é uma mente passiva aceitando uma sugestão do inimigo? Por que você não tira a vida? Do que vale a pena viver? É uma sugestão do inimigo. Uma mente passiva vai pensar, é mesmo, né? Do quê? Uma mente que reage vai dizer, não, eu não aceito. Deus me deu vida e eu vou viver até o último dia. Está difícil, mas com Ele eu vou vencer, eu vou superar. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou aceitar essa sugestão do inimigo na minha mente. Você tem percebido a tua mente passiva? Muitas vezes eu percebo uma tendência na minha mente dela ficar passiva. E o que eu tenho que fazer? Lutar com isso. A Bíblia diz que é para transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Mas dependendo da pessoa, ela tem mais tendência a ter mente passiva ou não. Amados, nós estamos numa guerra, existe uma batalha espiritual, e em guerra não dá para ter mente passiva. Mente passiva é lugar de ataque do inimigo, e o pior, de triunfo dele. Nós precisamos reagir como esse homem, né? Ele chegou, ele clamou, ele se humilhou, ele chorou, né? Ele foi ali e deixou toda a sua vergonha de lado e clamou. Lá em Efésios 6, 11 e 12, fala exatamente dessa luta. Não é uma coisa aqui que a gente está criando. A palavra de Deus fala o quê? Em Efésios 6, 11 e 12, a nossa luta não é contra carne e
sangue. Não é contra seres humanos, mas contra quem? Contra todos os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente luta a nossa batalha aqui, contra, muitas vezes, o teu patrão, né? Aquela pessoa que te faz mal, parece que é contra carne e sangue, parece que é contra ser humano, mas a palavra de Deus diz, não, acorde meu filho, acorde minha filha, você não tem que lutar contra carne e sangue, você não tem que lutar contra o outro ser humano, a tua luta é contra principados, potestades, nas regiões celestiais. A luta acontece e ela se manifesta em seres humanos. Às vezes o inimigo empresta a boca de alguém para falar maldição contra a tua vida. Às vezes o inimigo empresta a boca de alguém para deixar a tua autoestima lá embaixo, falando que você não tem valor, que você não vale nada, de que você é um estorvo, que você é um atrapalho. Pior, às vezes o inimigo utiliza a boca de pais, falando maldições para os filhos. Não sei por que você nasceu, e talvez você tenha ouvido isso. Não era para você ter nascido. Você foi um erro, você foi fruto de um relacionamento extraconjugal, você foi fruto de um erro. Mentira de Satanás. E ele utiliza a boca de pessoas para nos fazer acreditar nessas mentiras. Então, queridos, a nossa luta, lembra disso, quando você tem, por exemplo, um filho nas drogas. Você não tem que ficar brigando com o teu filho, claro, você tem que pôr limites, tem que ir para o amor exigente, você tem que lutar por ele. Mas não é com ele a luta, você entende quem está por trás? Por que sempre é ele que está por trás? Porque a Bíblia diz que a profissão dele, sabe o que é? Roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo das nossas almas. Em João 10 fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí o consolo, Jesus. Mas Jesus veio, eu vim para dar vida e vida em? Amém. Então, em vez de você ficar brigando aqui com teu filho, que está dando problema, com teu adolescente, seja o que for, se coloque em posição de guerra. Sabendo que quem está por trás é sim o inimigo. Sabe aquelas discussões intermináveis na sua casa? Quantas setas o inimigo joga na mente. Hoje eu conversando com uma pessoa, ela dizendo, eu estava tão bem, de repente veio um pensamento na minha mente, e eu comecei a ficar perturbada, eu comecei a ficar angustiada, e o pensamento, pensa num pensamento mentiroso que era aquele. E ela ficou com a mente passiva. Até que ela entendeu, opa, peraí, esse pensamento não é meu. Tem pensamentos nossos, e às vezes nós temos pensamentos horríveis. Mas tem pensamentos que é do inimigo, que joga setas na nossa mente, faz parte da guerra espiritual. Se ele nos enfraquece na mente, ele nos enfraquece em tudo, certo? E esse aprisionamento, queridos, ele pode ser só na mente, ele pode ser no corpo. Como no caso desse menino, era no corpo também. Talvez algumas vezes você viu a gente orando por alguém aqui na frente, e de repente essa pessoa pode cair, Por quê? Porque tem ali, Jesus está libertando. Aleluia! Pode dar um aleluia por isso? Quando você vê alguém de repente tendo alguma manifestação, é só pensar, Jesus veio libertar, aleluia! É Jesus libertando, é Jesus trabalhando, é Jesus mostrando o poder dele, é o nome poderoso de Jesus derrotando as trevas, aleluia! Em João fala, né, que ele era o verbo era Deus, e ele era a luz que chegava ao mundo, e as trevas tentaram derrotar essa luz, mas não conseguiram derrotar a luz. Jesus é invencível, sabe por quê? Aonde foi que Jesus venceu? Em que momento que Jesus venceu, amados? Aonde? Na cruz. Foi para isso que ele veio, para ir para a cruz, para ali na cruz. A palavra de Deus diz que ali na cruz, ele despojou publicamente todo o principado e potestade. Parecia que era derrota, não parecia? Mas era a vitória, aleluia.
Ele expôs publicamente os principados e potestades. Ali o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos lava e nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, é que estava ganhando do mundo espiritual, que estava tendo a vitória. Foi na cruz, é dali que vem a vitória, né? É do sangue derramado na cruz. Foi para isso que ele veio. E interessante que Jesus, antes de ir para a cruz, assim que ele foi para o deserto, ele foi batizado, foi para o deserto, no deserto ele foi tentado por Satanás, e quando ele voltou, ele logo foi para a sinagoga, e ele estava lendo um texto, lá em Lucas 4,18, eu acho linda essa parte. Ele pega o rolo, né, que na época era um rolo, do Antigo Testamento. E ele pega o rolo e ele lê a parte que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas e me enviou para proclamar liberdade aos presos. Amém? E recuperação da vista aos cegos. Aonde que está escrito isso no Antigo Testamento? Isaías 61, quando falava do Messias que viria, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar as boas novas, para trazer libertação aos presos. Essa é a função de Jesus também, trazer libertação para a minha vida e para a sua vida. E nós vemos daí todo o ministério de Jesus, querido. Se você lê os evangelhos, você vai ver várias vezes Jesus libertando. Tem a mulher na sinagoga, e ela era uma mulher da sinagoga. Gente, ela estava dentro da igreja. Lá em Lucas 13, fala que a mulher, ela tinha uma doença que ela ficava encurvada há 18 anos. E eu imagino ela entrando e saindo da igreja todo sábado, que era sábado, ela entrando e saindo curvada, e talvez sem nunca ter sido vista. E quando Jesus, então, estava na sinagoga e viu aquela mulher encurvada, a gente vai pensar, ela tinha um problema de coluna, né? Ela devia ter artrite, artrose, sei lá o que mais que dá uma corcunda, assim, que ela só olhava para baixo. A Bíblia diz que ela não conseguia se endireitar. Jesus olhou para ela e viu que ela era uma filha de Abraão. Ela era alguém que conhecia a palavra. Às vezes as pessoas vêm à igreja, conhecem a palavra, mas ainda continuam presas. Vem no culto de quinta, sai do culto de quinta, mas talvez ainda não teve esse passo de dizer, eu preciso de libertação. E Jesus olha para ela e vê que não era uma doença, mas que tinha um espírito imundo por trás daquela doença. Jesus vai lá, repreende o demônio, o espírito da doença que estava sobre ela, e ela imediatamente se endireita. E Jesus veio para libertar. Tem vários textos, tem aquele texto do endemoniado gadareno. Se vocês forem ver, nós não temos nem tempo para ficar vendo todos aqui, né? Mas tem vários textos nos evangelhos que trazem Jesus como o libertador. Só Ele pode. E quando ele fala para os discípulos, essa casta, vocês não puderam expulsá-lo por falta de fé, porque essa casta só se expulsa com jejum e oração, é porque como a batalha é espiritual, nós precisamos ter armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? Oração, jejum, louvor, palavra de Deus. Essas são as nossas armas que nós temos que tomar posse. Em Efésios 6, vistam a armadura de Deus, revistam-se do poder, né? E nós temos que usar armas espirituais. Por isso que ele falou isso para os discípulos. Essa casta, tanto da incredulidade deles, quanto de demônios, não se expulsa se não for com jejum e oração. Faz quanto tempo que você não jejua? Talvez você esteja jejuando hoje. Eu vou para o culto de cura e libertação, eu vou no jejum, porque eu sei que eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença dEle. Faz quanto tempo que você não faz um propósito de oração de acordar às 4 ou 5 da manhã para orar? Isso é movimento de quem quer alguma coisa, de quem quer a libertação. E aí, meus amados, nós vamos perguntar, quem que precisa de libertação? Eu preciso de libertação. Eu preciso de libertação num dia que, de repente, os meus pensamentos, as minhas emoções querem me sequestrar.
Você precisa de libertação, talvez no momento que tudo diz que não, e a tua fé está indo por água abaixo, a incredulidade vem, você precisa de libertação, você precisa chegar a Jesus, clamar, se ajoelhar e pedir. Precisa de libertação quem fez pactos com o ocultismo, precisa de libertação quem está preso em vícios, quem está com prisões mentais, pensamentos de morte. Quem talvez esteja numa depressão profunda, que o remédio não dá conta, porque tem transtorno de depressão, né, de ansiedade. Mas tem coisa que parece que o remédio não dá conta, por que será? Remédio é para dar conta. Talvez seja algo espiritual. Às vezes nós vamos conversar com alguém, a pessoa diz, eu estou com uma ansiedade, com uma depressão profunda, e a gente já viu Jesus libertar, porque não era da mente, era espiritual. Quem precisa de libertação? Todos nós. Todos nós. E o que nós vamos fazer para isso? Vamos clamar, vamos chegar até Jesus, vamos orar, vamos pedir, Jesus, eu preciso, porque é o nome de Jesus que tem poder. Amém? Um nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que foi dado todo poder e autoridade no céu e na terra para Jesus. Eu estava esses dias conversando com a minha netinha do coração de 5 anos, e eu fui fazer uma oração com ela, aí terminou a oração, ela disse assim, vovó Tei, por que a gente fala em nome de Jesus? Aí eu fui explicar, porque é um nome que tem poder, porque é o nome de Jesus que é precioso, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque é o nome de Jesus, os demônios se prostram, amém? Porque é o nome de Jesus que faz os demônios baterem em retirada, esse nome que tem poder, que é sobre todo o nome, não é na força da minha carne, é no poderoso nome de Jesus que a gente vai expulsar. E como se dá isso? Às vezes no momento de oração, vai ter uma expulsão. Mas muitas vezes, meus amados, é processo. Eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso de alguém que me acompanhe num processo de libertação. E aqui agora eu vou falar algo muito legal que vai começar a acontecer na próxima quinta-feira. 7 horas da noite, das 7 às 8. Nós vamos ter... Pastor Edmilson, né? Estávamos falando com ele, nós vamos ter uma classe de libertação para quem precisa passar por um processo de libertação. Você vem para o culto às 8, quem precisa vem às 7. E nós vamos estar com alguns ministradores, e nós vamos passar por algumas quintas-feiras, tem um material da igreja que trabalha a libertação, e eu te convido, você que precisa, em nome de Jesus, aceite esse desafio. Depois você vai preencher esse papelzinho que está na cadeira, você vai pôr o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, e você vai colocar aqui embaixo, onde diz meu pedido de oração, você vai colocar classe de libertação. E nós vamos entrar em contato com você durante a semana, e quinta-feira que vem nós começamos. Amém? Você que não precisa vai estar orando pelas pessoas que virão. E você que precisa vai vir em nome de Jesus. Ah, Esther, mas eu trabalho até às 7. Vem correndo. Eu também trabalho até ali, justinho, mas a gente vem correndinho. Tá bom? Você vai fazer um esforço, você vai fazer um sacrifício, porque você precisa passar por esse processo e ficar completamente livre. Então não esqueçam, você vai preencher isso aqui e vai entregar aqui para a Ivanilda, para o Márcio, para a Esther, para mim, né? Nós vamos estar aqui na frente. Você que preencheu vai entregar esse papelzinho durante a semana. Nós vamos entrar em contato com você e quinta-feira que vem nós começamos. A única condição é que você não falte, porque como é um processo, e nós vamos estar caminhando com você, meu querido. Você não está sozinho nessa. Uma vez eu trabalhando com uma pessoa em libertação que era satanista. E essa pessoa falava assim para mim, Esther, eu já fiz tanta coisa, eu estou tão envolvido que eu tenho medo. O inimigo falou que se eu saísse do satanismo, ele iria me matar. Essa é a mentira do inimigo. E essa pessoa então foi encorajada a ter coragem, ousadia, porque quando Jesus entra na causa, Ele é o dono da vida e alguém só vai morrer se Ele permitir, amém? É mentira, Satanás não tem poder sobre a vida, Jesus é o dono da vida. Tem pessoas que têm medo de ir para um processo de libertação, porque, mas o inimigo vai se levantar contra mim. Ele já se levantou desde que você nasceu, meu amado. Ele está tentando contra a tua vida desde que você nasceu.
mas em Cristo você tem a vitória. Amém? Glória a Deus por isso. Então você vai deixar o medo, você vai deixar toda a timidez de lado, né, nesse momento, e vai de repente, eu vou fazer esse sacrifíciozinho dia às 7 horas, na quinta-feira que vem já, e você vai preencher isso. Queridos, talvez nessa noite você entendeu que você precisa de libertação. Talvez você entendeu que tem um sentimento dentro de você que te aprisiona e que você não consegue se livrar dele. Talvez você entendeu que você ainda está preso no passado, naquela dor que ficou lá atrás. Talvez você tenha entendido que tem coisas na tua vida que ainda te aprisionam. Talvez você entenda que você precisa clamar pela libertação de um familiar seu. E eu vou pedir para o pastor Edmilson vir aqui agora, e ele vai conduzir esse momento, onde você vai agora, em nome de Jesus, ser desafiado a chegar até Jesus, né? A se ajoelhar e dizer, eu preciso de libertação. Ou então você vai vir aqui receber uma oração por algum familiar seu. Mas nós não vamos mais ficar passivos, amém? Vamos lutar, porque estamos numa guerra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode fechar seus olhos? Deixa eu trazer alguns desafios aqui para você. De repente você está aqui, você nunca entregou sua vida ao Senhor. E você precisa, o primeiro passo da libertação é você entender o sacrifício de Jesus. E você entregar sua vida a Ele, porque quando você faz isso, ocorre o que nós chamamos de uma libertação imediata. Você é liberto das consequências eternas do pecado. E na sequência você é levado a renunciar e pedir perdão dos envolvimentos que você teve, que gerou prisões na sua mente, no seu coração. A palavra nos afirma que para entregar o nosso coração a Jesus é algo muito simples. Nós precisamos somente reconhecer que nós somos pecadores e entregar, e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender, entregar a nossa vida. Eu quero desafiar você que nunca entregou sua vida ao Senhor, que você possa fazer uma oração onde você está, dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa noite, eu quero entregar meu coração ao Senhor nessa noite, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Essa é a minha entrega em nome de Jesus, amém. Pode permanecer de olhos fechados. Você fez essa oração, levante-nos as suas mãos. Eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite, você está entregando sua vida hoje ao Senhor. Não resista àquilo que o Senhor quer fazer. Graças a Deus aqui na frente, pode baixar. Tem mais alguém que está hoje levantando, entregando a sua vida ao Senhor? Levante a sua mão bem alto. Quero ver você. Mais alguém? Fica de pé onde você está. Eu queria que você ficasse de pé, mas ainda de olhos fechados. Nós vamos ter um momento agora onde você vai ser desafiado a viver um tempo de libertação. De repente você está sentindo Satanás te aprisionar, está querendo te segurar aí. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Nós vamos ter alguém que vai estar orando por você aqui. Se você fez algum pacto com Satanás, de repente você, aqui ninguém vai te julgar, nós estamos num ambiente seguro. Eu, quando me converti aos 23 anos, eu me submeti muito a benzedeiras, e sem perceber, de uma forma ingênua, eu estava ali me envolvendo com o ocultismo. Eu estava me envolvendo com alguém de um centro espírita que vinha e fazia algumas cirurgias espirituais, e tudo isso gerou armadilhas, gerou marcas, que eu precisei um dia verbalizar uma renúncia. Satanás, ele não ouve o pensamento, mas ele ouve aquilo que nós falamos, e esse é um momento onde nós vamos ter um momento de libertação. E você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você pode vir aqui à frente também. Mas eu quero desafiar você que está sentindo a necessidade de passar, de entregar. Se você tem dúvida, não tem problema não, pode vir aqui à frente. Não vai fazer mal não, mas você está sentindo um aperto no teu coração, uma opressão. De
De repente você, ingenuamente, você lembra que seus pais dedicaram você a algum ente, alguma entidade, alguma pessoa que já tinha sido morta, como um santo, alguma coisa assim. De repente você mesmo se envolveu e você fez algo no centro espírita que gerou uma prisão. Nós vamos cantar um cântico. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, sem medo. Esse é o momento onde Satanás vai tentar colocar medo e receio no teu coração. Mas nós vamos ter um momento de libertação aqui nessa noite. Então, enquanto nós cantamos uma estrofe desse cântico, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Glória a Deus. Já tem alguém aqui. Pode chegar. Pode chegar. Enquanto nós cantamos, vem aqui. Já os intercessores vão chegar aqui. Pode cantar um cântico. Saia do seu lugar. Não deixe Satanás continuar te aprisionando. Essa é uma noite de libertação. Saia do seu lugar. Pode chegar. Chega aqui. Isso. Você tem dúvida se houve envolvimento ou não? Chega aqui à frente. Chega aqui à frente. Queria que o Márcio chegasse aqui. Pode chegar aqui. Se tem algum envolvimento, nós vamos ter um momento de libertação. Libertação. Várias pessoas estão aqui à frente. Não deixe passar esse momento. De repente você se envolveu com o ocultismo. Você fez um pacto com Satanás. Você se sente aprisionado, oprimido. Você está vendo visões. Você tem alguma coisa que está acontecendo que você sabe que não é normal. Vem aqui à frente. Nós teremos um momento de libertação. Mais alguém precisa vir aqui à frente. Várias pessoas estão aqui. Isso, pode chegar. Não deixe ninguém te aprisionar. Esse é o momento que parece que tem uma força te segurando aí no seu lugar. A palavra de Deus fala que Cristo nos libertou. Quando nós entendemos isso, verdadeiramente seremos livres. Nós estamos num ambiente seguro aqui. Você pode chegar aqui. Eu sei que tem mais alguém aqui que está aprisionado, está preso a Satanás. E eu quero te desafiar a você romper essa prisão. As correntes vão se quebrar. Você vai chegar aqui à frente. As correntes estão se quebrando porque você está sim tomando uma decisão ao lado de Jesus. Você está sim se posicionando hoje debaixo do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Existe uma libertação acontecendo aqui. Sai do seu lugar. É com você mesmo que eu estou falando. Chega aqui à frente. Chega aqui à frente porque Deus está te desafiando a você se libertar nessa noite dessa prisão. Essa noite é uma noite de libertação. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que está aí preso nessa cadeira. Glória a Deus. Deus está libertando. O Espírito Santo está impulsionando pessoas a sair do lugar, a chegar aqui à frente. É um momento de libertação. Vocês não estão entendendo. Existem correntes que estão sendo quebradas, correntes que estão caindo nessa noite, porque existe um mover do Espírito Santo aqui, trazendo libertação, cura, restauração. Existe hoje um tempo novo. Existe hoje um momento de libertação acontecendo. Vocês não estão entendendo. Tem mais alguém que vai vir aqui à frente e nós vamos orar. Vou dar uma última oportunidade. Você que está aqui, não é a última oportunidade minha, né? Porque você pode ser liberto a qualquer momento. Mas sai do seu lugar, nós vamos orar. Antes da oração, glória a Deus. Glória a Deus, pode chegar aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, nós estamos aqui, Senhor. Nessa noite existe um grande mover do Senhor aqui. Mover do Espírito Santo do Senhor. Pessoas estão sendo libertas. Estão sendo libertas das prisões de Satanás. Pessoas estão sendo libertas da escravidão. Pessoas estão sendo libertas, ó Deus, do aprisionamento.
Existe uma libertação acontecendo. Existe um tempo novo acontecendo. E eu creio, Deus, eu creio que grandes coisas estão acontecendo para a honra e glória do Senhor. Existe uma libertação. O Espírito Santo do Senhor está libertando. Está libertando das marcas que foram plantadas pela história, de marcas que aprisionaram, de marcas que marcaram através do abuso. Satanás usando pessoas para aprisionar. E hoje libertação está acontecendo. Existe correntes sendo quebradas para a honra e glória do Senhor. Existe um tempo novo, Deus, para a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Ninguém vai sair daqui aprisionado, porque o Espírito Santo do Senhor sopra o vento de liberdade. Abençoa, Deus, cada vida que está aqui à frente. Abençoe cada momento de novidade de vida, de restauração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.